Olá, queridos, estamos aqui para mais um dia de postagem de vídeos dessa semana, quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, e nós vamos começar com geografia. Eu fico um pouco assustada quando eu falo as datas aqui antes dos vídeos, porque nunca que eu imaginei que nós iríamos ficar com aula num dezembro assim, né, vencer os dias de dezembro como nós estamos fazendo, e ainda temos janeiro, né, que serão as nossas avaliações. Mas tá bom. O assunto que eu vou trazer para vocês hoje em geografia está lá no capítulo 8. E é um assunto que gera polêmica, que pessoas discutem sobre esse assunto, que algumas pessoas gostam de impor a sua opinião e não aceitam a opinião do outro. É um assunto que causa muita discussão, muita polêmica, causa inimizades, que não é, o que não deixa de ser uma bobagem, tá? Aí vocês devem estar se perguntando que assunto é esse, professora, que a gente vai terminar o ano tão polêmico? Política. Nós vamos falar um pouco de política. Lá no capítulo 8, vem trazendo assim, política. O que, por quê e para quê. E aí vocês devem estar se perguntando, mas nós somos tão jovens, ainda não votamos, por que falar desse assunto? Porque esse assunto ele tem que ser falado e debatido sim, e começa desde cedo. É errado falar de política só quando você estiver apto a votar. É errado falar de política só no ano de política. Nós temos um sistema democrático maravilhoso. Nós podemos escolher os nossos governantes e nós não sabemos votar. Nós não sabemos escolher. Por quê? Porque o brasileiro ele tem preguiça de falar de política. Ele tem preguiça de fiscalizar aquela pessoa que ele votou. O brasileiro ele nem lembra quem ele votou na última eleição. Esse ano nós tivemos eleição para vereador e para prefeito. Tá recente, tá fresquinho na nossa memória. Mas será que ano que vem, nessa mesma data, as pessoas que foram às urnas vão lembrar de quem elas votaram? Elas estão fiscalizando quem ela elegeu para prefeito e quem ela elegeu para vereador? Então a gente tem que ficar atento a isso. A democracia, ela se faz começando a entender o que é política, para que ela serve, quando ela deve ser usada. Então a gente tem que falar desse assunto sim, é igual português, matemática, história, geografia, ciência. A política ela tem que ser falada desde cedo, para que vocês, futuros cidadãos, possam chegar na urna eletrônica e votar conscientemente. Vocês terem propriedade do assunto político. E quanto mais sobre política vocês souberem, menos enganados vocês serão. Então lá no livro, na página 94 e 95, nós vamos dar início aqui. E olha como que a abertura do livro traz pra gente. Então, nosso último capítulo em geografia, né? Nós temos duas situações aqui. Uma no plenário, onde os deputados, junto com os senadores, eles vão aprovar leis, ou não, né? E ao lado aqui um grupo de amigos que estão fazendo uma votação. Então, nós vamos já saber que tipo de situações são essas. Lá na página 94 fala o seguinte: observe as imagens apresentadas nas páginas de abertura. Você consegue perceber a relação entre a imagem que mostra os políticos assinando uma lei e as crianças combinando as regras para a brincadeira? Que relação vocês acham que tem essas duas imagens? Os políticos no plenário assinando uma lei, votando numa lei, e as crianças determinando ali as regras de uma brincadeira. Vocês veem alguma relação entre essas duas imagens? Converse com a sua professora linda e maravilhosa, acrescente isso aí se não tiver escrito, com seus colegas sobre as semelhanças entre esses atos. Aqui a semelhança que a gente consegue identificar é que vai haver uma votação e a maioria é que vai vencer. Ou seja, lá na Câmara, né, lá no plenário, lá no Senado, quando vai uma lei, e essa lei ela é estudada pelos deputados, assim a gente espera, né, que aconteça. Os senadores, eles vão avaliar, vão estudar, e aí eles vão fazer a votação. Se a maioria aprovar, a lei é aprovada. Se a maioria recusar, a lei não é aprovada. Aqui na regra das brincadeiras dos meninos, a mesma coisa. Eles estão fazendo as regras juntos. Ou seja, eles precisam entrar em um acordo para que as regras aconteçam. Se um quer uma regra, o outro quer outra, o outro quer outra, não vai funcionar. Eles têm que mostrar qual é a funcionabilidade daquela regra,
o que ela vai trazer de benefício para aquele jogo, se vai ser interessante ou não, e todos vão votar. Cada um vai poder sugerir uma coisa, mas essa regra vai ter que ser votada por todos. Ou seja, o político sozinho, ele não vai conseguir aprovar, ele vai precisar da maioria. Assim como os meninos aqui na regra do jogo. A maioria tem que votar. Lá na página 95 fala o seguinte: no seu cotidiano, você já ouviu alguém dizer que política não se discute? Ou que em algum determinado momento devemos ser mais políticos? E discussões sobre partidos políticos, já ouviu alguém falando a respeito? Apesar de parecer um assunto distante do universo infantil, a política está presente no dia a dia de todas as pessoas, do nascimento até a velhice. Toda a população está envolvida em algum tipo de política. Quando eu era menor, eu ouvia muitas pessoas dizerem assim para mim, os mais velhos: 3 coisas que não se discute: religião, política e futebol. Os 3 assuntos são polêmicos. Mas hoje, com o passar do tempo, a gente vem vendo que as pessoas estão ficando com uma mente mais aberta. E que hoje eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua opinião, e a gente pode conviver com opiniões diferentes, mas um respeitando o outro. O que é a base de tudo isso é o respeito. Então, quando você vem falar comigo que o seu deputado ou que o seu candidato a prefeito ou a presidente, ele tem propostas maravilhosas e tudo, você está convencido pela proposta dele. Talvez a minha opinião seja diferente da sua. E eu vou buscar no meu candidato aquilo que eu acho que realmente ele vai me representar. Vamos divergir? Vamos ser diferentes? Vamos. Mas e daí? Por isso a gente tem que virar inimigo? Não. O respeito ele tem que prevalecer. Eu tenho uma religião diferente da sua? Vamos nos respeitar. Eu tenho uma opinião política diferente da sua? Vamos nos respeitar. Eu tenho um time de futebol diferente do seu? Vamos nos respeitar. Vamos mudar essa parte do futebol, porque ontem não foi bom, né? Entendedores entenderão. Então, olha só. Vamos grifar aí na página 95 para mim, né? O que a gente vai descobrir aqui nesse capítulo. Para que serve a política, né? O que é e por que se tem a política, né? Quando as pessoas falam assim pra gente: nossa, você tem que ser mais político. Por quê? O político, ele tem que permear por todos os lados, né, gente? Ele tem que ir na oposição, ele tem que ir aonde as pessoas gostam dele. Na oposição, ele tem que tentar convencer as pessoas do trabalho dele. E aonde as pessoas já gostam dele, ele tem que mostrar o trabalho. Então, ele tem que permear, ele tem que andar por todos os lados sem comprar guerra com ninguém. Então, quando a pessoa fala assim com você: nossa, você tem que ser mais político, é porque você tem que ser mais tolerante. Você tem que saber entrar e sair de situações sem desrespeitar e sem desagradar ninguém. E quando se fala, né, política não se discute, é por isso, porque política, ela é um assunto que causa uma tremenda discussão. E tem pessoas, eu conheço pessoas, inclusive na minha família, que são inimigas por causa de política. Olha que bobagem, né? Então, vamos lá na página 96. O que é política? Então, vamos descobrir aí o que é isso. Nosso cotidiano, ouvimos falar de política, mas nem sempre sabemos o que de fato ela significa e nem para que serve. Observe as imagens a seguir. Então, nós temos 4 imagens aqui. Olha como é que a gente está importante. A primeira é o Tribunal Superior de Justiça, que fica lá em Brasília, no Distrito Federal. Ao lado, nós temos a cidade administrativa, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, pertinho aqui da gente. Olha que imagem bonita que ficou da cidade administrativa. Abaixo nós temos uma pessoa votando no Brasil, imagem essa que fizemos há pouco tempo, né, agora em outubro. Outubro não, né, novembro, foi dia 15 de novembro a eleição, há um mês atrás. E aqui nós temos crianças discutindo as regras de um jogo. Olha que interessante. As 4 imagens representam a política em nossa rotina. Todas as ações que envolvem um relacionamento com outras pessoas, em que todos têm o direito de dar opiniões, dizer o que seria melhor para um determinado local, negociar e chegar a um acordo, envolvem, de alguma forma, um contexto político. Em nosso cotidiano, sempre estamos nos relacionando com outras pessoas e tomando decisões sobre a vida em sociedade. Por isso, a política é tão importante em nossas vidas. Então, vamos grifar
parágrafo que está aqui no final da página 96, porque que ele fala pra gente em quais situações que a gente pode estar usando a política e que a gente usa e nem sabe que é política. Como, por exemplo, um relacionamento que envolve ações com outras pessoas, onde todo mundo vai ter o direito de opinar e de votar, isso é política. Você chegar a um comum acordo, saber ouvir todas as partes e dali você tirar uma solução, isso é política, tá? Um determinado local, negociar, chegar a um acordo, isso tudo envolve política. Então, nós fazemos política todos os dias, só que ela não recebe esse nome, né? E aí, o que vocês vão fazer para mim? Tem um antes de seguir, que tá lá na página 97, que é uma questãozinha só, tá? E é uma pergunta pessoal. Então, eu gostaria que vocês respondessem. E aí, logo em seguida, vem falando assim, por que existe política? Tem pessoas que falam assim, é melhor que nem existisse, porque as pessoas que só estão lá em cima só roubam. Mas a gente tem que lembrar que quem colocou essas pessoas lá fomos nós, a população. Pare e pense na sua escola. Nela, há pessoas que estudam e que cuidam dos espaços. Há professores que planejam as aulas e compartilham conhecimento e coordenadores que auxiliam os estudantes e os professores no dia a dia. Há ainda pessoas responsáveis pela limpeza e um diretor que organiza todas as atividades realizadas na escola, neste local. Então, nós temos aqui algumas imagens mostrando, né? Pessoas que compõem a equipe escolar administrada pelo diretor. Então, nós temos aqui o pessoal da limpeza, o senhor que cuida da horta, quando se tem na escola, a professora, o professor, a bibliotecária. Você viu que é uma equipe. Para a escola funcionar, precisa ter uma equipe. Na página 98 continua. O cuidado, o planejamento e a organização do espaço escolar também podem ser definidos como administração. Essa administração define as atividades, quem ajudará a organizá-las e também as pessoas responsáveis pela execução de cada tarefa. Além disso, estabelece quem vai verificar se as ações estão sendo bem feitas, de maneira a ajudar a todos. Nesse caso, o diretor é quem administra a escola. Os chamados políticos têm a mesma função do diretor da escola. Eles se responsabilizam pela administração de um lugar. Nesse caso, a administração deles é chamada governo. Governar significa administrar, comandar ou ser responsável pela organização de algo. Então, vamos parar e pensar na nossa escola, né? Já que falou de escola. Na nossa escola, nós temos lá o Rodrigo, que responde como diretor da escola, né? Ele juntamente com a Nancy. Então, eles são os que coordenam todas as atividades que vão ocorrer na escola. Mas quem ajuda o Rodrigo e a Nancy a fiscalizar para ver se tudo isso está ocorrendo direitinho? É o coordenador. Quem é o nosso coordenador? Tio Vitor. O tio Vitor, ele está responsável por tratar diretamente com a equipe pedagógica, que no caso somos nós, professores, porque cada um sabe a sua função. Então, o tio Vitor, ele está ali para nos ajudar e, ao mesmo tempo, repassar para o Rodrigo e para a Nancy o que está acontecendo, se as coisas estão fluindo conforme foi o combinado. Então, olha para vocês verem. O Rodrigo e a Nancy, eles administram. O tio Vitor ajuda nessa administração porque ele ajuda a fiscalizar as funções que as outras pessoas têm, como os professores, como, por exemplo, as meninas da secretaria. Porque o tio Vitor precisa de muita coisa da secretaria. Então, se ele pede lá e às vezes não chega a tempo hábil, ele já tem que saber o que está acontecendo. Às vezes é um xerox que estragou, às vezes a internet não está com boa conexão. Mas ele precisa estar sabendo para dar essa resposta depois para o Rodrigo e para a Nancy. Olha, tal dia não teve tanto sucesso na secretaria porque aconteceu isso, isso e isso. Ou, no dia tal, a professora Paula precisou faltar, se ausentou por motivo de doença, eu tive que subir para dar aula e tal. Ou seja, as pessoas são uma equipe. E essa equipe, ela é reportada a
a direção, que é a Nancy e o Rodrigo. Deu para entender mais ou menos? A mesma coisa funciona aqui no nosso município. Nós acabamos de eleger, né, reeleger o prefeito novamente, e ele vai administrar a cidade por 4 anos. Mas quem vai fiscalizar o trabalho do prefeito? Quem vai saber se o prefeito está fazendo realmente tudo que ele falou no seu plano de governo? Os vereadores. Porque vereador a gente acha que está ali, que é para ajudar a dar um saco de cimento, dar uma cesta básica, arrumar um telhado, fazer doação. Não. O vereador ele foi eleito para fiscalizar o trabalho do prefeito. Por isso tem a Câmara dos Vereadores. Porque lá vão passar algumas leis que vão ser beneficiadas para o município. Aí eles vão aprovar, dependendo da lei. E aí quem vai ter que executar é o prefeito. Só que como é que eles vão saber se o prefeito realmente está fazendo ou não? Fiscalizando. Passeando pela cidade, indo nos bairros que mais precisa de saneamento básico, de energia elétrica, por exemplo. Então esse é o papel do vereador. Né? Nós elegemos os vereadores para fiscalizar o trabalho do prefeito. E é isso aí que tem que acontecer. Tá? Então, os vereadores têm que reportar ao prefeito aquilo que não está funcionando. Olha, prefeito, lá no bairro, sei lá, Pérola, lá tá tendo assim, na hora que chove, os barrancos estão descendo, os moradores estão muito prejudicados, o ônibus não está conseguindo ter acesso. O prefeito tem que dar um jeito. Aí os vereadores podem até votar, fazer uma lei, né, sancionar uma lei em votação, é claro, para ajudar esse bairro. Né? E assim vai. E aí eu quero que vocês façam para mim o seguinte. Primeiro, grifem os 2 parágrafos que estão na página 98, tá? Eu quero os 2 parágrafos aí grifados, por favor. E depois, vocês vão fazer para mim o antes de seguir também, que são o quê? É uma perguntinha só. Então, vai ser 2 antes de seguir, mas com 2 perguntinhas. Uma na primeira, né? Vocês vão fazer da página 97, e a outra que está na página 98, questão 2, letra A e B, tá bom? O assunto é muito interessante, tá? Nós vamos saber aí as funções mais pra frente para terminar o capítulo. Mas não olhem esse assunto com um certo preconceito, ai que chatura, não é. A gente tem que aprender a gostar de política agora, tá bom? Um beijo e até a próxima.